Amém? Daqui a pouco o pessoal vai estar chegando. Boa noite, irmãos, tudo bem? Graça e paz a todos. Algumas pessoas sabem que eu não tenho muita intimidade com a câmera, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade para falar ao vivo. Eu pregando é uma coisa, mas a câmera direta assim em mim eu tenho um pouco de vergonha. Mas vamos direto ao assunto. Cheguei na correria, estou um pouco suado, mas vamos falar aquilo que Deus quer que a gente fale, né? Eu tenho pensado muito num tema, inclusive eu preguei no domingo em Jeremias capítulo 18, mas eu queria falar um pouco em Jeremias capítulo 17. Um texto bem conhecido, bem famoso. Eu queria refletir em algumas coisas com os irmãos, amém? O tema é o coração humano, né? Reflexões sobre a natureza do coração humano. Então eu quero refletir um pouco nesses pontos, em alguns pontos com os irmãos. Deixa eu só me organizar aqui direitinho. Mas eu queria ler com os irmãos em Jeremias capítulo 17, mas antes eu queria fazer uma breve oração, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esse momento, ó Pai, tão maravilhoso, Deus, em Tua presença, o qual nós vamos, ó Pai, falar um pouco da Tua palavra, refletir um pouco, ó Pai, sobre esse tema tão importante que é o nosso coração, a nossa mente, essa faculdade, ó Pai, que está mais ligada, ó Pai, à alma propriamente dito, Senhor, mas que a Tua palavra fala em diversos textos, Senhor, do perigo, ó Pai, que é da ocasião para alguns sentimentos, alguns pensamentos, algumas vontades, algumas inclinações, que o Senhor venha tirar, ó Pai, toda vontade, ó Pai, pecaminosa do nosso coração e colocar, ó Pai, pensamentos bons, puros, santos e agradáveis a Ti, Senhor. Deus, que o Senhor venha nos conduzir nesses poucos minutos, mas de bastante reflexão para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Amém, irmãos? Ainda estou me habituando com a dinâmica. É a primeira live que eu faço sozinho. Geralmente fazia a live com alguns irmãos, amigos, mas vamos começar, né, com o texto. Vamos ler o texto, amém? Diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com a ponta de diamante, gravado na tábua de seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os seus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os seus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança, que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra, que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Só um minutinho, já volto. Amém? Voltamos. Desculpa aí, irmãos. Então, Jeremias capítulo 17, só voltando aqui no versículo 6.
porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, de perverso quem o conhecerá? Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Até aqui, até o versículo 10, tá bom? Vamos refletir um pouquinho? O pastor Arid entrou aí na live. Vamos refletir um pouquinho sobre esse texto? É o seguinte, irmãos. O contexto maior da passagem de Jeremias capítulo 17 é um contexto bem conhecido. Os irmãos que são da minha igreja sabem, porque eu prego bastante nesse contexto. Mas eu queria expor um pouquinho com os irmãos. Nós sabemos que o reinado de Davi foi um reinado que marcou, né, os israelitas, marca a religião judaica e a religião cristã, principalmente as profecias ligadas a Jesus, está muito ligado também ao reinado de Davi, o seu ministério. Depois de Davi, nós sabemos que veio Salomão, e depois de Salomão teve uma briga entre Roboão, que era filho de Salomão, e Jeroboão, que foi levantado das outras 10 tribos. Nesse período, as tribos se dividiram, ficou 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos foi para o reino do norte, né, cuja capital depois virou Samaria. Sabemos que nesse período a briga toda, né, foi por causa de um problema também dos altos impostos que eram colocados sobre o povo, né? Salomão já colocava um imposto alto, já cobrava um imposto alto por causa do templo, das construções, e muitas dessas construções eram construções idólatras, construções pagãs, construções a ídolos, né? Inclusive há relatos de construção dentro do próprio templo que Salomão fez, há culto pagão, fez escultura nos altos, muito por causa da ligação que ele tinha com as 1000 mulheres, né, que Salomão teve. Muitas dessas mulheres eram mulheres pagãs, e ele teve muita influência da idolatria dessas mulheres. E por causa desse contexto, irmãos, Salomão tinha que colocar um tributo, um imposto alto, e muito dinheiro, muita riqueza investida ali, e isso era cobrado sobre o povo. Então, já desde essa época já tinha esse problema, né, dos homens fazerem as construções, os seus luxos, e o povo pagar a dívida, né? E o povo sempre pagando aí o preço, por causa do luxo dos reis, dos imperadores, né? E depois dessa briga, os reinos se dividiram, como eu falei, e nós sabemos que dentro do Reino do Sul, Deus ainda levantou alguns reis bons. Por exemplo, teve Ezequias, Josias, teve alguns reis bons, né? Asa. Porém, no Reino do Norte, não teve nenhum rei bom, né? A gente lembra, por exemplo, do rei Acabe, que era um rei perverso. A gente lembra da história de Acabe, Jezabel. E nesse período, irmãos, sabemos que no ano 722 a.C., o Reino do Norte caiu. Com a sua capital Samaria, ele foi derrotado pelo Império Assírio, que foi o mesmo império que no período fez o cerco em Judá também. Só que Deus teve misericórdia por meio de Ezequias e também das profecias de Isaías, e livrou Ezequias, até prolongou a idade a vida, né, de Ezequias, e também enviou um anjo lá, derrotou o Império Assírio, né, 185 mil, se eu não me engano, do Império Assírio numa noite só. A misericórdia de Deus veio sobre o Judá e livrou Judá, mas o seu irmão do norte não teve a mesma sorte. O Império Assírio passou lá e destruiu tudo. Só que por que, irmãos, que Deus permitia isso? Primeiro ponto.
Deus permitia isso por causa do pecado do povo. E é exatamente esse contexto aqui, é exatamente esse fundo contextual de Jeremias 17, Jeremias 18, praticamente o livro todo de Jeremias. Tinha esse contexto. O povo estava se prostituindo com cultos pagãos, o povo estava virando as costas para Deus, e Deus teve que mandar um castigo. Deus teve aquela profecia lá de Deuteronômio, bênção e maldição. Eis que coloco sobre vocês isso, a bênção e a maldição. Se o povo andasse no caminho do Senhor, bênção. Se não andasse, maldição, por causa do seu próprio pecado. Isso eram os termos do Antigo Testamento. Tá? Isso eram os termos do Antigo Testamento. Mas vamos continuar. Nesse contexto, irmãos, a gente chega aqui em Jeremias 17, com esse pano de fundo que eu narrei para vocês. Então agora o Reino do Norte é destruído pelos assírios, passou-se os anos, Jeremias foi levantado, que é nesse tempo aqui, mais ou menos lá em 627 a.C. já, então passado mais de 100 anos, né, da derrota do Reino do Norte. E Jeremias ele foi levantado durante o reinado, né, de Josias, e ele profetizou até um pouco depois do exílio babilônico, que Nabucodonosor entrou em Judá, derrotou, destruiu o templo e tudo. Então, durante esse período, depois de Josias, né, Josias teve filhos, né? Josias foi derrotado pelo faraó Neco na Batalha de Carquemes. Depois de Josias, só veio rei ruim, né? Muito ligado aos seus próprios filhos. Por exemplo, depois de Josias veio Jeconias, foi levantado pelo faraó, numa manobra lá. Não, perdão, desculpa. Jeconias foi levantado, depois o faraó Neco deu uma rasteira em Jeconias, levou ele cativo e colocou o irmão dele no poder, que é Jeoiaquim, que é um rei mau que queimou inclusive um pergaminho de Jeremias. Esse rei assumiu, só que ele era um rei perverso e ficou no poder sendo vassalo do Egito, né? Vassalo do Egito durante esse tempo, pagando tributo. Aí o que acontece? A vassalagem, como Judá nesse tempo era vassalo do Egito, se cobrava de novo altos impostos sobre Judá e o povo que pagava, entendeu? O povo pagava. Jeoiaquim junto com o faraó Neco cobrava-se imposto e o povo que pagava. Só que, irmãos, essa aliança também, é importante falar, essa aliança de Jeoiaquim com o faraó Neco, que depois vai desembocar também numa aliança de Zedequias com o faraó também, outro faraó que sucedeu, mas Zedequias, que veio depois de Jeoiaquim também, continuou com essas alianças com o Egito. É isso que vai fazer com que Nabucodonosor fique com raiva e entre em Judá e destrua Judá, porque a Babilônia estava se programando para derrotar o Egito, para entrar dentro do Egito também. Então, como Judá estava sendo vassalo e tinha aliança com o Egito, a aliança que Deus nunca quis que eles tivessem, e isso vai ser falado em Jeremias também, isso é um dos pontos que faz com que o Império Babilônico entre, por causa dessa aliança com o Egito, e ele tinha interesse no Egito, o Império Babilônico, e destrua Judá. Então, Deus nunca permitiu essas alianças, Deus nunca quis essas alianças. Os reis, nessa época, estavam colocando fortes impostos sobre o povo, tirando da viúva, como Abacuque fala, né? Eram reis corrompidos, a idolatria comia solta em Judá, eles praticamente viviam uma outra religião, eles eram um povo totalmente idólatra nesse sentido. Eles se importavam mais com o rito do que com o Deus do rito, e esse é um grande problema. Eles se importavam mais, e a gente vai falar um pouco sobre isso.
Então se faziam os sacrifícios nos templos, mas os animais eram defeituosos, os sacerdotes se prostituíam, os sacerdotes se vendiam, os sacerdotes, como por exemplo, né, aquela história lá de Samuel lá, do sumo sacerdote Eli, também, que seus filhos se prostituíam. Da mesma forma, nessa época também aconteciam essas coisas. Então o povo estava totalmente rebelde, com as costas viradas para Deus, e é por isso que Deus, através do texto de Jeremias, vai proferir uma profecia de juízo e de castigo que viria de vir através do Império Babilônico. Amém? Então esse é o pano de fundo. Então, só para recapitular a questão dos reis, né? Depois de Josias veio Jeconias. Jeconias foi deportado, o faraó Neco colocou Jeoiaquim no poder por interesses políticos. Depois Jeoiaquim saiu do poder, né? Ele foi derrotado. Quem assumiu foi Joaquim, um garoto que era filho de Jeoiaquim, né? E depois Joaquim perdeu o trono, né? E quem assumiu foi Zedequias, que era irmão de Jeoiaquim, irmão de Jeconias e filho de Josias, tá? Então assumiu 3 irmãos, né? Jeconias, Jeoiaquim e Zedequias. E também o filho de Jeoiaquim, que foi Joaquim, tá bom? Antes de Zedequias. Essa aliança, Zedequias, por sua vez, foi o último lá que teve os olhos perfurados, os seus filhos foram mortos na frente dele, a mando de Nabucodonosor. Esse também fazia alianças com o Egito. E foi ele, por causa dessas alianças, é através dele que Nabucodonosor perdeu a paciência, entrou em Judá e destruiu o templo, levou os utensílios do templo, né? Fez aquela chacina em Judá, infelizmente, por causa do pecado do povo e das alianças mal feitas, tá bom? Então, esse é o panorama de fundo, mas vamos... Nossa, a hora passa rápido, né? Vamos falar um pouquinho sobre Jeremias rapidinho, né? O nome Jeremias significa aquele quem Jeová nomeou. Ele foi nomeado profeta antes mesmo do seu nascimento, assim como posteriormente Paulo foi chamado desde o ventre. A gente sabe do chamado, né, de Jeremias, bem novinho. Deus já falou com Jeremias, assim como falou com Samuel, falou com Paulo. O ministério de Jeremias se estendeu desde 627, como eu disse, até um pouco depois da queda em 586 a.C. Então, o seu chamado, o seu ministério ocorreu por aproximadamente 50 anos. Então, foi um período grande, né, de ministério do profeta Jeremias. Ele declarou que a sua mensagem era de juízo sobre Judá por seus pecados vergonhosos e persistentes. O livro de Jeremias não está organizado em ordem cronológica, mas agrupado de acordo com os assuntos, com a ordem dos fatos também, né, dos assuntos. Primeiro, as atitudes de Deus com o seu povo. Segundo, as atitudes de Deus com as nações estrangeiras. E terceiro, a destruição de Jerusalém e do templo, no capítulo 52. Mas, propriamente dito, o texto que eu li, ele é dividido da seguinte forma, o capítulo 17. Primeiro, a condição pecaminosa endurecida de Judá. Segundo, um salmo de sorte contrastadas, que é um contraste, né, que os salmistas faziam. Terceiro, uma declaração de sabedoria. Quarto, a transição das riquezas mal obtidas, versículo 11. Quinto, a grandeza do templo de Jerusalém. Sexto, esperança, vergonha e destino, versículo 13. Sétimo, outro lamento e oração do profeta. E oitavo, a observância do sábado, do versículo 19 ao 27. Então, eu acho que eu vou ficar mais na parte pelo menos a condição pecaminosa, endurecida do povo, o salmo de sorte e talvez a declaração de sabedoria, que é a terceira parte desse capítulo. O versículo 1 diz assim: o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua de seu coração e na ponta dos seus altares. Talvez a tradução de vocês esteja um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo.
É interessante pensar, irmãos, que o mesmo Jeremias, depois ele prediz que o povo teria no seu coração a lei escrita. Veja bem, olha o que o versículo diz. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua de seu coração. Ora, o pecado está gravado no coração do povo a essa altura, mas Deus, através do profeta Jeremias, promete que não mais o pecado seria gravado no coração do povo, mas agora a lei de Deus seria gravada no coração do povo. E por que isso era necessário, irmãos? Porque, como eu disse, eles viviam uma vida de máscaras, de inconsistência. Eles faziam o rito, mas não adoravam Deus do rito. Muita gente é assim hoje. Vai para a igreja, faz o rito, tem maior apreço pelo culto, não entra de boné no culto, né? Tem que ter a veste correta para entrar, amém? Não sou contra isso, né? Terno, gravata, glória a Deus, tem a ceia do Senhor, tem tudo. Mas está só ligado ao rito e não ao Deus do rito. Quem é o Deus do rito? Deus, Jesus Cristo. Então, fora da igreja, fora do rito, vive uma vida totalmente errada, de pecado, pecaminosa, com as costas viradas para Deus, igual o povo nessa época ficava. Eles faziam rito, eles praticavam todo o rito cerimonial do tabernáculo, nessa época já o templo, né? Que depois vai ser destruído por Nabucodonosor, mas eles faziam todo o ritual, mas no fim eles saíam daquele ritual e praticavam o pecado. Quando não, faziam dentro do próprio tabernáculo o pecado, né? Como os filhos de Eli faziam. Então, assim, você ser muito apegado ao rito não quer dizer que você vive uma vida voltada para o Deus do rito. Quem é o Deus da ceia? Quem é o Deus do culto? Quem é o Deus da adoração, dos louvores? Quem é o Deus que você separa aquele templo para cultuar a Deus? Entende? Você não tem que só amar o rito, mas ao Deus do rito. Então, o povo estava muito apegado a isso. E o texto diz que o coração deles era tão duro que tinha que ser escrito com ponteiro de ferro e diamante pontiagudo. O coração deles estava fechado, igual pedra, rígido, como se fosse algo mais rígido que tivesse na época, a ponto de ter um ponteiro de ferro, que era um instrumento usado para riscar, né, ou desenhar, ou esculpir em superfícies muito rígidas. Então, esse instrumento era usado para isso. E Deus retrata o coração do povo aqui como um coração fechado, de pedra, rígido, que um ponteiro de ferro tinha que ser usado, um diamante pontiagudo. Então, é esse exame que nós temos que fazer. Será que o nosso coração está nesse estado? Esse estado de inércia, esse estado de mentira, esse estado de pecado mesmo, de estar totalmente alheio à graça de Deus, à vontade de Deus, aos princípios de Deus? Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Devemos adorar, não estar no rito, mas adorando ao Deus do rito. Amém? Temos que estar no culto, mas para adorar ao Deus do culto, ao Deus ao qual o culto é prestado. Amém? Então, alguns pontos interessantes desse versículo, que é uma clara sátira pelo hábito fixado de pecado no coração do povo. É um contraste com a lei escrita nas tábuas de argila. Então, a lei foi escrita em tábuas de argila. Mas aqui o profeta faz uma sátira, né, dizendo que o coração deles era tão alheio à lei de Deus que o pecado estava escrito com uma ferramenta pontiaguda. Que o coração deles estava fechado, igual pedra. O coração deles não tinha a lei de Deus. O que tinha era o pecado escrito, e não a lei. Por isso que Deus prometeu que ia tirar esse coração de pedra deles e colocar um coração de carne, e escrever a lei e colocar o espírito dele lá. Entende?
Então, o ponteiro de ferro era usado para escrever em superfícies muito duras. Veja Jó 19:24. A palavra traduzida como diamante, samir, em hebraico, seria uma pedra desconhecida e impenetrável, tão poderosa que ela poderia riscar qualquer superfície muito rígida. O coração do povo é retratado exatamente dessa forma. Há uma outra menção aí, que é gravado. O pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravada na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Essa outra menção é interessante. Escavações em Israel revelaram altares com chifres em locais tais como Dan, Berseba e Arad. Em alguns deles pode-se encontrar manchas de sangue mesmo depois de 2.500 anos. Uma profanação ao altar do incenso, que também possuía chifres. Então eles faziam esses altares de chifres como uma espécie de profanação, falando, não, nós não precisamos desse altar de Deus, esse altar do incenso, não, nós temos os nossos próprios altares com chifre, nós temos os nossos próprios deuses, nós não precisamos somente do Deus de Israel, é Deus de Israel e mais alguma coisa. Hoje, muitas pessoas não vivem da mesma forma, da mesma maneira, é Deus mais alguma coisa. Eu vivo a vida de fé, eu vou para a igreja, participo da ceia, mas eu tenho que adicionar outra coisa, entende? Só isso não me sacia, só isso não me preenche, só isso não é o que eu gosto. As pessoas também vão muito pelo prazer carnal. Então, só isso não é o sentido último da minha vida. Então, é Deus, o rito e mais alguma coisa. Infelizmente, tem muitas pessoas vivendo assim. Então, é aquela questão, né? É um pé na igreja e um pé no mundo, né? Não é uma vida constante. Tá na igreja, mas sai da igreja, tem que adicionar outras coisas para preencher. Cristo não preenche completamente o coração dessas pessoas. Porque o seu pecado, o pecado dessas pessoas está gravado no seu coração. Porque o pecado dessas pessoas está gravado na ponta dos altares. E não na ponta do altar do incenso do templo. É isso que o profeta está dizendo aqui. Provérbios 4:23 diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, preste atenção. Quando você não guarda o seu coração, ele fica suscetível a todo tipo de sentimento pecaminoso. Quando você não guarda o seu coração, ele fica suscetível a todo tipo de sentimento pecaminoso. Então, ao momento que você, como Paulo fala lá em Filipenses, né, para nós pensarmos em tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é agradável a Deus, se você não colocar sua cabeça nessas coisas, colocar em qualquer outra coisa, o seu coração, a sua volição, o seu sentimento, a sua mente, o seu pensamento, se você depositar em outras coisas e não em Deus, e não na palavra, na oração, na escritura, seu coração vai ficar suscetível a todo tipo de pecado, a todo tipo de brecha. Há pouco tempo, irmãos, um pregador famoso reformado, agora foi anunciado há pouco tempo, está em processo lá, né, de disciplina na igreja, um pregador de fora, né, não convém falar o nome dele aqui, mas pregava em vários canais no YouTube, conhecidíssimo, né, de uma igreja enorme. Irmãos, foi um susto esse irmão cair. Né? A Bíblia diz o quê? Quem está de pé, cuide para que não caia. Foi um susto esse irmão cair. Mas é isso, irmãos. Se o seu coração não tiver onde a Escritura diz que tem que estar, ele vai estar suscetível a todo tipo de pecado. Se você não guardar o seu coração, ele vai ficar suscetível a todo tipo de sentimento, pecaminoso. Irmãos, um coração de pedra, no nível que esse povo estava, sempre estará disposto a ofender a Deus.
um coração de pedra, uma pessoa que não guarda o seu coração, ele sempre vai estar disposto a ofender a Deus. Ah, André, mas como que eu vou ofender a Deus? Que isso? Isso é muito pesado. Irmãos, você ofende a Deus através do seu pecado. Através da mentira, através da falta de transparência, através dos interesses escusos, das alianças, que é o que o povo fazia aqui, alianças políticas, indevidas que Deus nunca quis que o povo fizesse. Você ofende Deus, irmãos, dessa forma. Você ofende Deus quando você está no rito lá, no culto, mas não adora o Deus do culto que é Ele. Entende? Você ofende Deus quando você diz que o ama, mas fora das quatro paredes você vive uma vida totalmente alheia a Ele. Você está ofendendo, porque Deus é um Deus puríssimo. Deus não compactua com o pecado. Amém? E o pecado do povo era tão grande, irmãos, olha o que diz: seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Irmãos, olha o que esse povo praticava. O hebraico desse texto é interessante, que se a gente for traduzir mais a ponta, mais literalmente, diz assim: enquanto seus filhos festejavam ao redor dos seus altares e dos seus postes ídolos, ao lado das árvores frondosas, sobre os altos montes. Isso implica que a idolatria do povo, as representações da deusa cananita Aserá, que são os postes ídolos em hebraico, né, Aserins, não só era uma má influência para as futuras gerações, mas os filhos deles já estavam sendo influenciados pela idolatria dos seus pais. E isso é uma verdade, irmãos. Quando os pais se corrompem, os filhos geralmente seguem o mesmo caminho. É aquela roda dos escarnecedores. Aquela influência. Então, além dos pais estar se corrompendo, ainda muitas vezes levavam os filhos para dançar em volta das árvores frondosas, para fazer parte do culto pagão junto com eles. E, irmãos, muitos desses cultos, às vezes, recém-nascidos e crianças, eram sacrificados ao deus Moloque. E o povo de Israel, nessa época, o povo de Judá, muitos deles praticavam esse tipo, né, igual Jeremias fala, esse tipo de pecado abominável. Queimar o próprio filho, irmãos. Igual o rei Manassés, por exemplo, fez. Irmãos, aonde o pecado do homem pode chegar? A gente vê nos dias de hoje. Aonde o pecado da humanidade está chegando, coisas que a gente nunca imaginou. Eu estou falando isso nesse tempo, irmãos. Há pouco tempo saiu uma notícia de uma mãe que assassinou o próprio filho em ritual. Agora, estava aí saindo nos jornais, na televisão, nos canais, a própria mãe sacrificou o filho em ritual. A gente acha que a gente lê Jeremias falando que o povo de Judá era idólatra, tinha virado as costas para Deus, estava com o coração igual de pedra, adorando a deuses cananitas, a deuses cananeus, como, por exemplo, a Será, praticando idolatria sobre os altos outeiros, sobre os postes ídolos. A gente acha que isso só acontecia naquele tempo, que eles sacrificavam os próprios filhos a Moloque. Irmãos, isso está acontecendo nos nossos dias. Foi noticiado agora. A própria mãe sacrificar o filho em ritual. Entende, irmãos? Criança linda, você via na foto. Coisa absurda, que a gente nunca imaginou. Vocês imaginaram que vocês iam ver isso nos nossos dias? Irmãos, isso acontece em muitos lugares. Por exemplo, há pouco tempo teve aquele Som da Liberdade, né, que foi um filme de tráfico de crianças. Irmãos, muito do tráfico de criança também, não foi retratado no filme ali, mas muito do tráfico de crianças e sumiço de crianças está ligado a rituais pagãos também. Tá? Então, irmãos, não só naquela época não, nos nossos dias, tá? Tinha muito assunto para falar, irmãos, mas não vai dar tudo, né? Então, mas um segundo ponto, irmãos, que eu queria tratar com vocês também, é que quando os homens viram as costas para Deus, eles são capazes de fazer as coisas mais inimagináveis. Entende?
Se você virar as costas para Deus, você é capaz de fazer as coisas mais inimagináveis. Você nunca pensou em fazer. O versículo 3 diz assim: o monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os seus territórios. Aqui Jeremias está falando que Deus vai dar, Deus falando através de Jeremias, né? Que vai dar todos os seus tesouros como presa justamente para o Império Babilônico, pelos caldeus que viriam, que entrariam em Judá e saqueariam o templo, levariam os tesouros do templo, né? Levariam também muitos dos seus príncipes, né? Nesse tempo, por exemplo, foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Para o Império Babilônico, nesse tempo também. Então, todo tesouro ainda ia ser saqueado por causa do pecado do povo. Como também os teus altos por causa do pecado em todos os seus territórios. Os altos que eles tanto idolatravam, tanto tinham apreço, esses altos que ofendiam tanto a Deus, Deus ia dar por presa para a Babilônia. A Babilônia ia lá e ia destruir tudo. Para que tanta idolatria? Se tudo ia ser destruído por causa do próprio pecado do povo. Entende, irmão? Para quê? Qual o custo do nosso pecado? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Entende? Será que vale a pena você continuar fazendo o que está fazendo? Será que vale a pena você pagar o preço pelo pecado que você está cometendo? Esse pecado de estimação? Esse pecado que está te destruindo? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui com o povo. Eles davam tanto apreço a esses altos, mas foi destruído por causa do seu próprio pecado. Suas alianças indevidas, por ter virado as costas para Deus. O pecado, como consequência, pode tirar de nós até aquilo que nós temos de mais precioso. Entende? A consequência do pecado pode tirar de nós tudo. Pode tirar até aquilo que a gente tem por mais precioso na nossa vida. Por exemplo, o adultério. O adultério pode tirar de nós a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. Pode destruir uma casa. A mentira, alianças políticas indevidas, o engano. O versículo 4 diz assim: assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, os babilônicos, os caldeus, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste da minha ira arderá para sempre. Deus já, né, nesse estado aqui de profecia, Deus já tinha perdido a paciência com o povo, irmãos. Deus é um Deus misericordioso, mas Ele é juiz, Ele é justo, Ele é santo. Ele não pode tolerar o mal. Ele não pode tolerar a iniquidade. Ele não pode tolerar que o povo fique praticando o rito, queimando o holocausto, e depois está queimando holocausto nos altos outeiros para Aserá, para Moloque. Deus não pode tolerar isso. E foi isso que aconteceu aqui. E como juízo, ele disse que vocês vão servir aos teus próprios inimigos. É isso que vocês querem? O versículo 5, ele é muito interessante, que ele começa o salmo de contraste. Ele vai fazendo um contraste entre aquilo que era o ideal de Deus e aquilo que o povo estava vivendo, que o povo praticava. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração. Isso é o lado negativo. Depois ele vai dizer no versículo 6 ainda o lado negativo. Aí depois ele vai dizer o contraste, ó. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E depois ele vai falar as consequências. A gente chama isso de salmo de contraste, né? Maldito, do hebraico, significa amarrar, cercar com obstáculos, tornar impotente para resistir. A confiança completa em Deus era pré-requisito na aliança. E aqui Jeremias está expressando um princípio geral à luz
do namoro periódico de Judá com o Egito. Esse namoro desencadearia a invasão da Babilônia, como eu disse no início, deixando o povo sem saída e impotente, maldito, Arar. Maldito é o homem que confia no homem. Isso é uma clara referência ao rei Ezequias, né, que fez aliança com o Egito, e por causa dessas alianças, por confiar no homem, então isso aqui, ó, maldito homem que confia no homem, Jeremias está apontando justamente para o rei de Judá, que estava confiando na força do faraó egípcio, fazendo alianças, cobrando tributo do povo, tendo interesses políticos, e enquanto isso, estava acendendo a ira da Babilônia, e foi isso que desencadeou o problema todo da destruição de Judá. Então, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal, faz do faraó egípcio o seu braço forte e aparta do seu coração o Senhor. Esse é o contexto dessa passagem. Então, esse namoro custou caro para Judá. O povo, por sua vez, refletiu uma conduta de alianças contrárias à vontade de Deus. Não só o rei, né, mas o povo também. Além da idolatria por objetos feitos por mãos humanas, da submissão a um rei depravado, das alianças com povos pagãos, também confiavam mais em falsos profetas. Eles confiavam mais em falsos profetas do que propriamente nos verdadeiros profetas como Jeremias, e falsos sacerdotes do que na palavra do Deus por meio dos verdadeiros profetas. Isso porque o coração segue geralmente o que o atrai. O coração segue exatamente o que o atrai. É o que Jesus disse. Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração. Mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. Então, o homem bom vai entesourar coisas boas. O homem bom vai pensar em coisas boas. O homem bom vai ter uma vida voltada para Deus, para a palavra, para a vida de oração, para aquilo que é bom, para aquilo que é justo, para aquilo que não tem engano, para aquilo que não tem alianças injustas, indevidas. Felizmente, irmãos, o que nós vemos hoje são o quê? Pastores fazendo alianças políticas. Hoje, praticamente você vai no Instagram, por exemplo, de alguns pastores, virou palanque político. O cara só fala de política e fica falando mal do outro. É isso que virou a vida do sujeito, do cidadão. Cristo não está mais ali. Cristo não faz parte mais do ministério daquela pessoa. Por quê? Porque o coração está cheio disso, de ódio, de interesses escusos, de interesses políticos, de dinheiro, de riqueza. Porque o coração, a boca fala que o coração está cheio. É o que Jesus disse, você vai entesourar no seu coração o quê? Isso, a perversão da verdade, a mentira, o engano, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, irmãos. É isso que você vai entesourar no seu coração? O que Irmãos, eu sou testemunha de diversos pastores que ficam fazendo lavagem de dinheiro, irmãos. Entende? E pastores que já chegaram ao fundo do poço. Como eu disse, você vai no Instagram de pastores aí que só fica falando de política. Onde está Cristo nisso, irmãos? A identidade do sujeito acabou, não é um cristão mais. Virou palanque político. Aí você vê um cristão que só vive falando palavrão. O coração está cheio disso. Um cristão que só fica falando mal do seu irmão. O coração está cheio disso, de ódio, de rancor, de mágoa. Um homem que só fica falando coisas imorais, imundas, de moralidade sexual. O coração e a mente está cheio disso. A boca fala que o coração está cheio. O homem
bom tira coisas boas da bondade que entesoura no coração. Mas o homem mau não, da sua maldade vai tirando só coisas más, só coisa imunda. Porque o coração está cheio disso. O coração não está cheio de Deus. Nós temos que nos encher do Espírito, irmãos. Andar no Espírito, pensar no Espírito, falar pelo Espírito. Ter a mente voltada para o Espírito Santo. E não para aquilo que, como esse povo na época de Jeremias fazia. Queimava o incenso, praticava o holocausto, fazia tudo ali, né, um rito bonitinho. Mas saía do rito, esquecia do Deus do rito, esquecia do Deus do culto. O Deus que tinha colocado todas aquelas coisas para fazer que apontava para a verdadeira redenção. Mas é isso que eu falei no início. Deus, através de Jeremias, prometeu que ele iria escrever não mais em uma tábua de argila, mas a lei no coração, cravada no coração do povo. Não mais o pecado ia ser escrito no coração do povo, mas agora a lei de Deus ia ser escrita no coração do povo. Se você tem a lei escrita no seu coração, você vive uma vida totalmente diferente do que eu disse anteriormente. Você vive uma vida santa, uma vida voltada para Deus, uma vida voltada para aquilo que é bom, para aquilo que é justo, para aquilo que é puro. Não vamos perder tempo, irmãos. Vamos olhar para o alto. Vamos olhar para o autor e consumador da nossa salvação, amém? Porque Deus promete, irmãos, coisas boas nesse salmo de contraste. Mas antes ele diz que essas pessoas que estão com o coração igual pedra, com o pecado escrito em seus corações, que são rebeldes, que praticavam culto a Aserá, a Baal, queimavam seus filhos a Moloque, essas pessoas eram como arbusto solitário no deserto, que não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Algumas traduções, esse arbusto é chamado de tamargueira. Era um arbusto solitário que dava nas regiões do Nilo, né? De regiões muito salgadas, de rios salgados, terra salgada. E a raiz dessa árvore é uma raiz atrofiada. Ela não criava raízes profundas. E ela também não era uma árvore frutífera, é uma árvore seca. E vivia em regiões secas também, era mais um arbusto, né? Por que Deus, através de Jeremias, retrata o homem pecador, o homem entregue à idolatria dessa forma? Porque ele não cria raízes, irmãos. É homem sem raiz. É homem que é levado por qualquer vento de doutrina. É homem e mulher que não tem a vida voltada para Deus, então ele não cria raízes, ele não se aprofunda, vive naquela vida totalmente superficial. Que nós não venhamos estar nesse estado, irmãos, de tristeza. Não uma árvore que dá fruto, mas uma árvore seca, irmãos. Era esse estado que eles estavam. Não dava fruto, não tinha raízes. Mas aí ele vai fazer um salmo de contraste, ó. É aquilo que eu falei. Isso acontece muito em salmos. A gente chama de paralelismo de contraste na língua hebraica. Versículo 7 ele diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ó, aí ele faz um contraste, o outro lado. Beleza, quem está nesse estado aí de pecado, de idolatria, virando as costas para Deus, em Judá, é como essa tamargueira, é como esse arbusto, não tem raiz, é seco. Mas, ó, bendito o homem que confia no Senhor, não é o homem que confia no homem, que faz alianças com o faraó, que faz alianças indevidas que Deus nunca quis que eles fizessem. Não. Bendito o homem que confia no Senhor e tem a sua esperança no Senhor também, em Yahvé. A confiança no Senhor está totalmente ligada à obediência, pois quem deposita sua fé em Deus tem um coração voltado a obedecê-lo. Fato que não estava acontecendo na terra de Judá. O povo só se rebelava em desobediência ao Senhor.
Os versículos de 5 a 8 estão intrinsecamente ligados a uma promessa de Deuteronômio 11, do 26 ao 28, que eu disse no início. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceis. É isso que eles estavam fazendo. Estava posto diante do povo, né, a condição de bênção e maldição, mas infelizmente eles escolheram a desobediência e a maldição, e o que veio foi a destruição do Reino do Norte em 722 e a destruição de Judá no cerco que iniciou-se ali em 604, e mais propriamente dito em 527, foi o primeiro cerco, né, até 587. A 587 a 583 foi a destruição do templo. Então, por que bendito é o que confia no Senhor? Porque ele é como a árvore não mais seca como a tamargueira, não mais como uma raiz atrofiada, não mais como uma árvore infrutífera, não, mas porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes, não uma raiz atrofiada, para o ribeiro, e não receia quando vem o calor do deserto, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Bendito é o que confia no Senhor, porque é como essa árvore frutífera, verde, viva, repleta de frutos. Você vai conhecer a árvore pelo fruto. Amém, irmãos? Acredito que é isso. Tem o versículo 9, né, que eu vou ler, que é o chave, né, o versículo chave. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É interessante que a tradução aqui não dá o sentido exato do hebraico, porque no hebraico o sentido mais exato não é desesperadamente corrupto, mas é incurável. Incurável é o coração do homem, quem o conhecerá? Só Deus pode conhecer o coração do homem. Como Jesus diz, né? Como eu li, a boca fala que o coração está cheio. Só Deus sabe o que passa no nosso coração. Às vezes, irmãos, como eu disse, até citei o caso desse pastor que caiu, né? Agora que foi retratado aí na mídia. Pastor internacional, inclusive reformado, né? Da linha reformada. Irmãos, só Deus sabe. Só Deus sabe. E nesse caso ele estava em adultério com uma menina jovem, né, de 20 e poucos anos, há 5 anos, irmão. 5 anos. Só Deus conhece o nosso coração. Amém? Só Deus conhece o nosso coração. Quem o conhecerá? Só Deus conhece o nosso coração. É isso. E ele mesmo diz no versículo 10, eu sou o Senhor que esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Acho que por hoje está bom. Já me estendi bastante, acho que 1 hora de live aí. Pretendo fazer outras lives, amém? Olha só. Acho que o computador descarregou. A ring light apagou aqui. Pretendo fazer outras lives, espero que os irmãos tenham gostado. Vou deixar salvo. Deixa aí nos comentários da live se vocês gostaram da palavra. Esse é o problema, irmãos, coração humano. Nós somos depravados, somos totalmente depravados, mas Cristo, através de Cristo Jesus, ele nos redimiu de todo pecado, nos inclinou a ele, perdoou nossos pecados, transformou o nosso interior. Nós somos pecadores ainda, mas simultaneamente justos. Nós não somos mais escravos do pecado. Então, se você vive uma vida de escravidão ao pecado, repense o seu cristianismo, repense o seu novo nascimento, repense a sua vida de fé, se você realmente nasceu de novo. Amém? Não deixe o seu coração suscetível ao pecado, não dê brechas. Reúna no seu coração aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é santo. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter uma ótima noite
E até semana que vem na nossa próxima live. Amém? Deus abençoe.